Imagine um jovem arrancado de sua terra natal, forçado a servir em uma corte estrangeira, enfrentando leões famintos e interpretando sonhos que mudam o curso de impérios. Parece o enredo de um filme de aventura, não é? Mas esta é a história real de Daniel, um dos profetas mais fascinantes da Bíblia. Prepare-se para uma jornada épica através de visões celestiais, conspirações palacianas e profecias que ecoam até os dias de hoje. Vamos mergulhar na incrível saga de Daniel, o homem que desafiou reis e viu o futuro. O jovem exilado. Nossa história começa em um dos momentos mais sombrios da história de Israel. É o ano 605 a.C., e o poderoso rei Nabucodonosor da Babilônia acaba de conquistar Jerusalém. Entre os cativos levados para a Babilônia está um jovem chamado Daniel. Imagine a cena: Daniel, provavelmente com cerca de 16 anos, é arrancado de sua família e de tudo o que conhece. Junto com outros jovens nobres de Judá, ele é levado para uma terra estranha, com costumes e deuses diferentes. Na corte de Nabucodonosor, Daniel e seus amigos Ananias, Misael e Azarias são escolhidos para um programa especial de treinamento. Eles devem aprender a língua e a literatura dos caldeus, preparando-se para servir na corte real. O teste de fé. Logo no início de sua estadia na Babilônia, Daniel enfrenta um dilema. O rei ordena que os jovens hebreus comam da comida e do vinho de sua mesa real. Mas Daniel, determinado a manter-se fiel às leis dietéticas judaicas, propõe um teste. Ele pede ao chefe dos eunucos que permita a ele e seus amigos comer apenas vegetais e beber água por 10 dias. Após esse período, sua aparência seria comparada com a dos outros jovens que comiam da mesa do rei. Imagine o risco que Daniel estava correndo. Se o teste falhasse, ele poderia enfrentar severas consequências. Mas Daniel confia em Deus e em sua provisão. Ao final dos 10 dias, Daniel e seus amigos aparecem mais saudáveis e bem nutridos que todos os outros jovens. Este é o primeiro de muitos exemplos da fidelidade de Daniel a Deus e da proteção divina sobre sua vida. O intérprete de sonhos. O rei Nabucodonosor tem um sonho perturbador que nenhum de seus sábios consegue interpretar. Frustrado, o rei ordena a execução de todos os sábios da Babilônia, incluindo Daniel e seus amigos. Daniel pede tempo ao rei e, junto com seus amigos, ora a Deus por sabedoria. Durante a noite, Deus revela a Daniel o sonho e sua interpretação. Imagine a cena: Daniel diante do poderoso Nabucodonosor, descrevendo com precisão um sonho que o rei não havia contado a ninguém. O sonho era sobre uma grande estátua, representando 4 reinos futuros, que seria destruída por uma pedra que se transformaria em uma montanha, simbolizando o reino eterno de Deus. Impressionado, Nabucodonosor promove Daniel a uma alta posição na corte, reconhecendo a sabedoria e o poder do Deus de Daniel. A fornalha ardente. Embora este episódio se concentre nos amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, é crucial para entender o ambiente em que Daniel vivia e a fé que compartilhava com seus companheiros. Nabucodonosor constrói uma enorme estátua de ouro e ordena que todos se prostrem diante dela. Os amigos de Daniel se recusam, enfrentando a ameaça de serem lançados em uma fornalha ardente. Sua resposta ao rei é um dos maiores testemunhos de fé na Bíblia: o nosso Deus, a quem servimos, é capaz de nos livrar, e ele nos livrará. Mas, mesmo que não o faça, saiba, ó rei, que não serviremos a seus deuses. Lançados na fornalha, eles são milagrosamente preservados, e o rei vê 4 homens caminhando no fogo, o quarto é semelhante a um filho dos deuses. Este episódio demonstra o ambiente hostil em que Daniel e seus amigos viviam, e a fé inabalável que os sustentava. A escrita na parede. Anos se passam, e agora Belsazzar, sucessor de Nabucodonosor, é o rei. Durante um grande banquete, usando os utensílios sagrados roubados do templo de Jerusalém, uma mão misteriosa aparece e escreve uma mensagem na parede. Aterrorizado, Belsazzar chama Daniel para interpretar a escrita. Daniel, agora um homem idoso, mas ainda fiel a Deus, interpreta a mensagem: o reino de Belsazzar será dividido e dado aos medos e persas. Naquela mesma noite, a profecia se cumpre. Belsazzar é morto, e Dário, o medo, toma o reino. Este episódio demonstra como Daniel manteve sua integridade e seu dom profético ao longo de décadas, servindo sob diferentes reis e regimes. A cova dos leões. Sob o reinado de Dário, Daniel é promovido a uma posição de grande autoridade. Isso provoca inveja entre outros oficiais, que conspiram contra ele. Eles convencem Dário a assinar um decreto proibindo a adoração a qualquer deus ou homem exceto o rei por 30 dias. Daniel,
fiel como sempre, continua orando a Deus 3 vezes ao dia, como era seu costume. Pego em flagrante, Daniel é lançado na cova dos leões. O rei passa a noite em agonia, esperando que o Deus de Daniel o salve. Na manhã seguinte, Daniel é encontrado ileso, protegido por um anjo de Deus. Este milagre leva Dário a reconhecer o Deus de Daniel e punir seus acusadores. Este episódio é um poderoso testemunho da fidelidade de Daniel e da proteção divina, mesmo nas circunstâncias mais perigosas. As visões de Daniel. Além de interpretar sonhos e enfrentar perseguições, Daniel recebe visões proféticas extraordinárias. Estas visões, registradas nos capítulos 7 e 12 do livro de Daniel, são algumas das profecias mais detalhadas e intrigantes da Bíblia. Uma das visões mais famosas é a dos 4 animais, capítulo 7, representando 4 reinos, seguidos pelo Filho do Homem recebendo um reino eterno. Esta visão é particularmente significativa para os cristãos, que veem nela uma referência a Jesus Cristo. Outra visão importante é a das 70 semanas, capítulo 9, uma profecia complexa que muitos interpretam como predizendo o tempo da vinda do Messias. Estas visões estabeleceram Daniel como um dos profetas mais importantes do Antigo Testamento, cujas profecias continuam a ser estudadas e debatidas até hoje. Daniel e a oração. Um aspecto notável da vida de Daniel é sua devoção à oração. Mesmo sob ameaça de morte, ele mantém seu hábito de orar 3 vezes ao dia. No capítulo 9, temos um exemplo poderoso da oração de Daniel. Após estudar as profecias de Jeremias sobre o fim do exílio, Daniel se volta para Deus em oração e confissão em nome de seu povo. Esta oração é um modelo de intercessão, combinando confissão de pecados, reconhecimento da justiça de Deus e súplica por misericórdia. É em resposta a esta oração que Daniel recebe a visão das 70 semanas. A vida de oração de Daniel nos ensina sobre a importância da comunicação constante com Deus, mesmo, e especialmente, em tempos de crise. A sabedoria de Daniel. Ao longo de sua vida, Daniel demonstra uma sabedoria extraordinária. Ele navega habilmente pelas complexidades da política da corte, mantendo sua integridade e fé. Sua sabedoria não é apenas intelectual ou política, mas profundamente espiritual. Ele constantemente atribui sua sabedoria a Deus, reconhecendo que todo o seu conhecimento e habilidade vem do Altíssimo. Daniel se torna um modelo de como viver fielmente em um ambiente hostil à fé, demonstrando que é possível servir com excelência em estruturas seculares sem comprometer os princípios divinos. Daniel e o Apocalíptico. O livro de Daniel é considerado um precursor importante da literatura apocalíptica, que se tornaria proeminente nos séculos seguintes. Características como visões simbólicas de eventos futuros, a intervenção de seres celestiais, a perspectiva de um conflito cósmico entre bem e mal, a expectativa de um julgamento final e um reino eterno. Todas essas características encontradas em Daniel influenciaram profundamente o desenvolvimento do pensamento apocalíptico no judaísmo e, posteriormente, no cristianismo. O impacto de Daniel na história. O livro de Daniel teve um impacto profundo tanto no judaísmo quanto no cristianismo. No período intertestamentário, as visões de Daniel inspiraram muitos escritos apocalípticos judaicos. No Novo Testamento, Jesus se refere a Daniel como profeta e usa o título Filho do Homem, que aparece nas visões de Daniel, para descrever a si mesmo. O livro de Apocalipse, no Novo Testamento, faz numerosas alusões às visões de Daniel, estabelecendo uma continuidade profética entre o Antigo e o Novo Testamento. Daniel e a arqueologia. Descobertas arqueológicas têm corroborado muitos detalhes históricos mencionados no livro de Daniel. Por exemplo, a existência de Belsassar, antes questionada por críticos, foi confirmada por inscrições cuneiformes. Detalhes sobre a vida na corte babilônica, como descritos em Daniel, têm sido confirmados por achados arqueológicos. Estas descobertas têm fortalecido a credibilidade histórica do livro de Daniel, embora debates sobre sua datação e autoria continuem entre estudiosos. Lições da vida de Daniel. A vida de Daniel oferece muitas lições valiosas para nós hoje. Integridade em face da adversidade, Daniel manteve sua fé e princípios mesmo em um ambiente hostil. Excelência no trabalho, Daniel serviu com distinção, ganhando o respeito até de reis pagãos. Coragem para enfrentar desafios, Daniel enfrentou ameaças à sua vida com coragem e fé. Dependência de Deus, Daniel constantemente buscava a Deus em oração e atribuía a ele toda a sabedoria e poder. Visão de longo prazo, as profecias de Daniel nos lembram de olhar além das circunstâncias imediatas para o plano maior de Deus.
Daniel na arte e na cultura. A história de Daniel tem inspirado artistas ao longo dos séculos. Cenas como Daniel na cova dos leões e escrita na parede são temas recorrentes na arte cristã. Na literatura, a figura de Daniel como um sábio capaz de interpretar sonhos e visões tem influenciado muitas obras de ficção e não ficção. A expressão "a escrita está na parede", derivada do episódio com Belsazar, entrou para o vocabulário comum, significando um presságio de desastre iminente. Debates acadêmicos sobre Daniel. O livro de Daniel tem sido objeto de intenso debate acadêmico. Questões como a data de sua composição, a precisão de suas profecias e a natureza de seu gênero literário são discutidas por estudiosos. Alguns veem o livro como uma obra do século VI a.C., escrita pelo próprio Daniel. Outros argumentam por uma data posterior, no século II a.C., durante o período macabeu. Esses debates, longe de diminuir a importância do livro, demonstram sua contínua relevância e o fascínio que exerce sobre leitores e estudiosos. A relevância de Daniel. A mensagem de Daniel continua relevante em nossos dias. Em um mundo cada vez mais secularizado, a história de Daniel nos ensina como manter a fé em ambientes hostis. Suas profecias continuam a inspirar esperança em um futuro onde a justiça de Deus prevalecerá. A visão de Daniel de reinos terrenos dando lugar ao reino eterno de Deus oferece perspectiva e conforto em tempos turbulentos. A vida de Daniel nos desafia a viver com integridade, excelência e fé inabalável, confiando que Deus está no controle, não importa quão caóticas as circunstâncias possam parecer. A vida de Daniel é um testemunho poderoso de fé, coragem e sabedoria. Do jovem exilado ao conselheiro de reis, Daniel manteve sua integridade e confiança em Deus. Suas profecias continuam a intrigar e inspirar, lembrando-nos que Deus está no controle da história. Se você foi inspirado por esta exploração da vida de Daniel, não se esqueça de dar um like, compartilhar este vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdo sobre os fascinantes personagens e histórias da Bíblia. Até a próxima!